boas noites para todos. Como estamos? Espero que estejamos bem. Consegui me conectar depois da crise global da internet paulistana, né? Sempre para não perder o costume, né? A nossa gloriosa internet dando aquela animada noturna. Cheguei. Bom, gente, muito boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Estou vendo aqui que a gente já tem um grupo bem grande dos nossos alunos aqui com a gente. Estou vendo vários ali mandando boa noite no chat. Que alegria estar com vocês mais uma aula. Hoje é a nossa quarta aula aqui do curso de negociação e gestão de crises. A gente, como vocês sabem, vai até sexta-feira, quando na quinta aula teremos a oportunidade de fazer a nossa mentoria com o embaixador Recupero. Hoje a dinâmica vai ser, como na última aula, uma parte expositiva, né, feita por mim, e depois, na sequência, uma parte de interlocução com a prática, que vai ser conduzida, mais uma vez, pelo professor Rodrigo. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, lembrando que nessa aula nós temos uma dupla missão aqui da minha parte. Primeiro, nós temos a missão de concluir a nossa jornada relacionada a cognição, percepção e emoções. Nós começamos isso na aula passada, hoje vamos concluir esse raciocínio e já vamos, na sequência, emendar os conteúdos relacionados à comunicação não violenta. Então, eu queria saber quem aqui ouviu o podcast, tanto da aula passada quanto dessa aula de hoje. Me conta ali pelo chat se vocês conseguiram acessar o podcast, se vocês ouviram. Lá no podcast a gente sempre dá um panorama geral para que a gente fique todo mundo na mesma página. Legal. Bastante gente ouviu. Teve gente que ouviu várias vezes. Legal. Bom, então, para quem não ouviu ainda, não esqueça de ouvir depois, assim a gente consegue gerar essa complementaridade da formação de vocês, tá bom? Bom, na aula passada, quando o assunto é o subjetivo da negociação, nós começamos a falar um pouquinho sobre percepção, cognição e emoções, e eu disse a vocês que, assim como o método Harvard nos ajuda, traz informações sobre como lidar com o problema, com o objeto da negociação em si, por outro lado, claro, agora nós temos que pensar sobre a questão dos relacionamentos. Então, a gente já sabe como administrar a discussão em torno do objeto em si, do problema em si, nós já sabemos como conduzir essa discussão em torno dos interesses, né, da criatividade, tudo aquilo que a gente já falou, mas resta também encontrar algumas formas de reflexão que giram em torno desse universo mais das ideias, né, do plano de relacionamentos. E eu mencionei para vocês que no campo dos relacionamentos existem aí duas coisas que nós precisamos ter em mente, e é em cima delas que eu estou batendo na tecla. Primeiro, como é que a gente melhora os nossos relacionamentos na negociação? Antes de mais nada, a primeira coisa é a gente tomar consciência dos erros, dos problemas ou das possibilidades que podem representar desafios para nós durante o processo. Então, o primeiro passo é ter uma espécie de visão ampla sobre tudo que pode afetar os relacionamentos em termos de percepções, cognições e emoções. E depois, a segunda alternativa, o segundo processo que a gente tem que levar em conta, sem dúvida nenhuma, é relacionado à comunicação. Como a gente se coloca para expressar as nossas necessidades e também como a gente se prepara para ouvir o que os outros têm a dizer. Então, assim como o método Harvard, com os 5 pilares, nos ajudam a negociar melhor os nossos interesses em torno do objeto, do problema em si, aqui essa soma de tomada de consciência sobre percepções, cognições e emoções, mais boas estratégias de comunicação, vão nos ajudar com o lado do relacionamento. Então, estamos trabalhando as duas frentes para que vocês tenham esse verdadeiro combo a respeito de como lidar com as duas abordagens. Na aula passada, eu falei com vocês sobre percepções. Eu disse a vocês que as percepções, elas, de certa forma, representam filtros que nós, todos, indivíduos, né, vivendo em sociedade, estabelecemos em relação ao meio. Então, é como se nenhum de nós fosse tábula rasa, nenhum de nós é neutro. Todos nós
nascemos, experimentamos coisas, vivemos, enfim, e a partir das nossas próprias experiências, nós vamos moldando uma série de crenças, convicções, valores, ideias, visões de mundo. E essas coisas todas, elas vão se impondo aos nossos olhos como uma espécie de filtro. Então, quando a gente olha para a realidade, no caso aqui para a negociação, a gente, de certa forma, enquadra essa realidade a partir justamente desses filtros que nós temos. Então, o primeiro exercício de tomada de consciência que nós temos que fazer enquanto negociadores é ter clareza de que a verdade em si, ela não existe. Não existe uma verdade. Portanto, querer disputar essa verdade, querer ter razão, pode simplesmente ser uma perda de tempo. Porque no final do dia, o que existem são percepções dessa realidade, percepções do que seria a verdade aos olhos de cada um. E por consequência disso, tudo que nós conhecemos, na verdade, não é a verdade, né? Ó, já usando aí uma expressão bem repetitiva, tudo que nós conhecemos de fato são interpretações da realidade. São verdades que fazem sentido para nós, de acordo com os óculos, né, que a gente veste, mas que não necessariamente são interpretados da mesma maneira pelas outras pessoas. E é justamente por essa questão das percepções ser tão sensível que a gente precisa olhar para essa dimensão subjetiva e também para a questão da comunicação. Porque, afinal de contas, a maneira como a gente se comunica, se expressa e coloca para fora os nossos desejos reflete, de certa forma, a maneira pela qual a gente interpreta, decifra, enquadra o mundo. Então, percebam que aqui é um exercício, de novo, de autoconhecimento. Se você quer ser um bom negociador, não basta você ter as técnicas à mão, lá o método Harvard decorado. Você, antes de mais nada, precisa fazer um exercício, um mergulho para dentro e tentar identificar em você mesmo como se dá esses enquadramentos que você realiza. E na aula passada, no que diz respeito a percepções, eu também falei a vocês que costuma ser muito típico no momento de interpretar o mundo, que a gente adote algumas posturas que são consideradas, entre aspas, erros de percepção. E eu falei a vocês que existem 2 erros relacionados à generalização e 2 erros relacionados à atribuição de características, né, ou a percepção de atributos. Os 2 erros ligados a generalizações são a estereotipagem e o efeito halo. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui antes. E no caso específico desses atributos, né, dessa percepção de atributos, a gente poderia falar aqui sobre projeção e também sobre... Vou até projetar aqui, acho que vai facilitar para vocês. Então, ó, generalizações, estereotipagem e efeito halo, para quem está perdido aí no que eu estou falando. E depois, quando a gente fala em previsão de atributos, né, em percepção de atributos, percepção seletiva e projeção. Então, a gente explorou um pouco dessas dimensões de como os filtros que se impõem aos nossos olhos fazem com que a gente enxergue a realidade, filtre a realidade e selecione da realidade aquilo que eventualmente nos convém. Eu até comentei com vocês que é muito comum, nesse momento de discutir percepção e de reparar os nossos hábitos, notar que a gente muitas vezes comete um erro metodológico grave, que é aquela história de jogar luz, enfatizar elementos descolados assim ou isolados da realidade que reforçam o nosso ponto e ignorar completamente, como se não existissem, os elementos que desaprovam ou que contestam a nossa própria forma de ver a realidade. Então, no fundo, a gente está falando aqui sobre a criação de bolhas, né? É como se todos nós fôssemos fazendo uma espécie de seleção ao longo do tempo de pessoas, de fontes de informação, de notícias, e fôssemos nos isolando da multiplicidade de perspectivas. É como se a gente sempre estivesse dentro de uma câmara de eco. A gente vai ficando propenso a ouvir apenas aquilo que a gente mesmo projeta. Aliás, um bom exemplo de como essas câmaras de eco funcionam, essas bolhas funcionam, está nas próprias redes sociais, né? As redes sociais, por meio dos algoritmos, elas são pensadas, até por serem um produto de consumo, para sempre selecionarem e apresentarem para vocês prioritariamente aquilo que vocês de fato querem ou gostam de ver e de ler, né? Eles vão identificando os seus padrões de consumo e a tendência é que ele entregue mais e mais daquilo que aparentemente você gosta.
Então, pessoas com quem você mais interage, locais de compartilhamento de notícias que a princípio você mais clica, e aí aos poucos a gente vai criando um grande gueto virtual, né? No final do dia, a gente está todo mundo ali ensimesmado, olhando para o mundo e acreditando que o mundo inteiro pensa como a gente, quando na verdade, no fundo, a gente mesmo é que se isolou dessas outras possibilidades de interpretação da realidade. E toda essa discussão sobre percepções, ela não é só uma discussão filosófica, uma discussão abstrata. Ela impacta diretamente, como eu disse, a nossa forma de enquadrar a realidade, de como a gente classifica as coisas e, por consequência, como a gente age em relação às coisas. E é justamente sobre esse tema do enquadramento que eu gostaria de dedicar alguns minutos antes de falar propriamente sobre a comunicação não violenta. Quando a gente fala em enquadramento, nós estamos nos referindo à maneira como os negociadores, especificamente, eles interpretam uma sequência de eventos, então uma situação qualquer, à luz das suas próprias experiências passadas. Então, eu acabei de dizer que as nossas percepções, elas moldam a maneira pela qual a gente entende a realidade. E, portanto, as nossas experiências, elas dizem muito sobre como nós nos comportamos. E, nesse sentido, o enquadramento ou reenquadramento, né, no caso de uma repetição, eles estão atrelados, nas palavras dos nossos autores, a um tipo de processamento da informação, a geração de alguns padrões e de formas de se comunicar que tem o seu significado construído ao longo da nossa vida. Então, a depender da nossa própria experiência, da nossa própria vivência, nós estamos, então, sujeitos a uma forma diferente de interpretar as próprias informações que nós recebemos, como nós hierarquizamos, o que para nós é prioritário ou não, o que para nós sou urgente ou não, o que para nós é tema sensível ou não. Tudo isso tem a ver com a nossa formação intelectual, emocional, afetiva e por aí vai. E, portanto, o enquadramento, essa maneira pela qual a gente coloca, né, as situações em caixinhas, envolve algum tipo de foco, algum tipo de organização mental desse ambiente real. E na medida em que a gente filtra e emoldura, de certa forma, a realidade, nós damos sentido a essa realidade e isso, de alguma maneira, define como nós nos comportaremos diante dessa realidade. Então, a nossa ação dentro da realidade, ela vai se tornar refém justamente do tipo de enquadramento que nós, por alguma razão, estabelecemos. E quando a gente pensa, então, nos enquadramentos, vem a possibilidade, lembrem-se do que eu estava falando, erros de percepção, etc, etc. Quando a gente pensa em enquadramentos, vem a possibilidade de que a nossa maneira de filtrar esse mundo e de interpretá-lo possa ser carregado do que os nossos autores vão chamar de vieses cognitivos, que nada mais são do que, entre aspas, erros sistematicamente cometidos no caso do processamento de informações e que comprometem, de alguma maneira, a sua ação dentro de uma eventual tomada de decisão. Então, vamos ligando as partes. Nós somos seres perceptivos, não existe verdade, o que existem são interpretações da realidade. Toda vez que a gente interpreta a realidade, a gente enquadra essa realidade de acordo com a nossa própria experiência, nossa vivência, a maneira como nós entendemos as coisas e em função, claro, da construção da nossa própria vida. E, por consequência, nós muitas vezes nos comportamos a partir de uma série de vieses. E aí, a nossa literatura, ela vai distinguir alguns tipos de vieses, né, de enquadramentos e vieses que servem para que nós possamos nos policiar e, de alguma forma ou de outra, desenvolver o que eu falei para vocês da autoconsciência. Eu mencionei que para lidar com esse universo de relacionamentos e do subjetivo dentro da negociação, lembra só, primeiro a gente tem que tomar consciência do que pode estar em jogo e conhecer essas coisas nos ajuda a fazer a autoavaliação. E segundo, a gente tem que aprender a se comunicar adequadamente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, estamos aqui consolidando o primeiro passo, tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o que uma coisa liga na outra? Digam para mim pelo chat se vocês estão me acompanhando ou se não estão acompanhando para eu poder corrigir. Beleza, legal. Maravilha. Se alguém tiver com dificuldade, vai me avisando. Eu estou falando tudo isso porque é bem abstrato, né? Vocês estão vendo que a coisa é subjetiva.
mas é isso mesmo, né? Não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo que eu digo, ó, agora, a partir de amanhã, na sua negociação, você faz 1, 2, 3 e 4 e pronto, tá resolvido, né? Não é assim. Você vai ter que pensar e repensar a sua forma de interpretar a realidade e como isso está afetando os seus relacionamentos na negociação. Então, voltando aqui, como que a gente enquadra, né? Como a gente tipifica esses enquadramentos e esses vieses? Bom, é como se os nossos autores estivessem dizendo assim: a gente tem tendências a estabelecer esses moldes, né, a filtrar a realidade a partir dos moldes, no caso da negociação, a partir de 7 diferentes possibilidades. Cada pessoa, no caso a gente está falando de uma média, né? Claro que pode haver outras possibilidades, mas é como se as pessoas tendessem a praticar uma dessas formas de enquadramento ao longo da negociação. O que é que você precisa analisar? Em cada situação, que tipo de enquadramento você eventualmente está adotando e se aquele enquadramento ele está ou não favorecendo a sua negociação. Às vezes, a nossa própria formação, a nossa própria natureza, identidade, ela nos leva a bater na tecla de um mesmo enquadramento sempre. De repente, se for o seu caso, você vai começar agora a ficar atento a isso e vai perceber, né? Você sempre se preocupa em resumir todo o processo em relação à mesma coisa, né? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, a depender da negociação, muda também aquilo que a pessoa valoriza mais. Eu vou passar com vocês cada um desses 7 enquadramentos. Então, a gente começa no chamado enquadramento substantivo. O que é que significa isso? Significa que durante a negociação, a pessoa tende a enfatizar, tende a filtrar toda a negociação olhando para o tema em conflito. Então, de certa forma, o enquadramento substantivo é aquele em que a pessoa reduz todo o cenário da negociação àquela questão específica que está sendo negociada. Tem esse nome substantivo porque tem a ver com o objeto de negociação em si. É aquela pessoa que perde de vista todo o resto do cenário situacional, perde de vista o relacionamento e só consegue enxergar na negociação o que é objeto da própria negociação. Isso é muito comum, como eu já falei nas aulas passadas, no caso das negociações de barganha distributiva. Você está tão focado na ideia de que você tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, que o foco não sai daquele objeto que é o seu objeto de desejo, que aí você compromete todo o resto em busca de satisfazer essa expectativa. Então, o enquadramento substantivo é aquela redução da realidade em torno apenas do objeto disputado, e quando você está negociando com alguém que faz esse tipo de enquadramento, você vai perceber que nada que você diga que não diz respeito diretamente ao objeto não tem valor para aquela pessoa. Né? Então, a pessoa não quer discutir nada que não seja o próprio objeto. Isso é um tipo de enquadramento, você pode praticar ou pode estar com alguém que pratica. Então, você tem que ter sensibilidade para perceber se é alguém com quem você está negociando ou se você mesmo tem essa tendência de focalizar apenas essa questão substantiva. Outra possibilidade é o enquadramento de resultado. É quando a negociação toda, por alguma razão, por algum dos membros da negociação, ela é reduzida em relação aos resultados pretendidos. Então, de certa forma, o negociador ele só consegue negociar focado naquilo que ele almeja conquistar. E, portanto, tudo que ele faz, as estratégias, as táticas, toda a comunicação, é sempre focado em cima do resultado. Percebam que no primeiro caso está em cima do objeto, aqui está em cima do resultado, que em geral também tem a ver com o objeto. Então, outro tipo de enquadramento de viés de redução. Depois, quando a gente pensa em enquadramento de aspirações, aí já fica um pouco mais abstrato. O que é que significa, né, o tal do enquadramento de aspiração? É quando o indivíduo ele está muito mais preocupado durante o processo em satisfazer os seus interesses ou as suas necessidades durante a negociação. Então perceba que para esse negociador o que o mobiliza não é necessariamente a disputa em torno do objeto, também não é necessariamente a discussão em torno dos resultados. Esse negociador, ele está na negociação muito preocupado com a maneira como as suas necessidades e interesses está sendo recebida. Então, quando você negocia com alguém que está fazendo um enquadramento da negociação com base em aspirações, e você, por exemplo, adota como estratégia um foco em resultados, talvez você não seja exitoso. Por quê? Porque você está entregando o remédio errado
né, para a doença errada. Então, se a pessoa está buscando por um reconhecimento das suas necessidades, você focar em resultado é basicamente ignorar o que para ela é importante, né? Então, essas coisas são relevantes porque vão nos ajudar a entender como filtrar e entregar via comunicação de uma forma mais assertiva, de uma forma mais produtiva, aquilo que são as demandas de cada parte. Depois, indo para o quarto ponto, nós temos também aqueles que fazem os enquadramentos processuais. Ou seja, esse pessoal não está tão focado no tema do conflito, nem nos resultados, nem nas próprias necessidades, interesses e aspirações. Esse pessoal está preocupado com o processo de negociação em si. Então, costuma ser o pessoal que está interessado em não só como a disputa se resolve, mas em alguma... Desculpe, não está interessado em resolver a disputa, mas também em discutir como a disputa se resolve. Então, o processo para essas pessoas é tão importante quanto o resultado. Se o resultado for obtido, mas às custas de um processo que, por exemplo, seja muito caótico, danoso ou, enfim, ineficiente, por exemplo, as pessoas que fazem um enquadramento processuístico da coisa talvez não se sintam confortáveis, né? Então, essa é uma outra possibilidade. Passando para as próximas opções aqui, nós temos os enquadramentos de identidade, que, como a própria palavra sugere, são os enquadramentos ligados a quem as pessoas entendem que elas são. E nesse sentido, nós estamos falando aí de uma questão de aceitação e reconhecimento. Então, se você está em uma negociação partindo de um enquadramento de identidade, você espera que, mais do que discutir o objeto em questão, que você seja aceito e que você seja legitimado do seu ponto de vista identitário. Assim como, caso quem pratique isso não seja você, seja outra pessoa com quem você está negociando, ela tem essa aspiração, ela tem essa intenção de não apenas delimitar o entorno da negociação em relação ao objeto, mas também em relação ao seu próprio lugar, ao lugar que ela ocupa no mundo. Então, isso é muito importante. Depois, nós temos o enquadramento de caracterização, que tem a ver com a ideia de pessoas, né, negociadores, que se atentam muito à própria história ou à sua reputação e que, de certa maneira, se ocupam durante a negociação de, o tempo todo, reforçar como essas posições ligadas à credibilidade, a poder, são importantes para elas, né? Essas pessoas que costumam realizar a negociação por meio de um enquadramento de caracterização, elas valorizam determinadas coisas que não podem ser ignoradas quando, enfim, a conversa é com alguém desse perfil. E, por fim, os enquadramentos de perdas e ganhos têm a ver com a ideia de que é importante entender e qualificar como cada um das partes define a sua própria propensão ao risco e a sua própria expectativa por recompensa. Porque a noção de perdas e ganhos vai refletir essas duas coisas. Risco nem sempre é assumido ou interpretado da mesma maneira por todos, né? Todos vão ter diferentes propensões de exposição ao risco, e também a questão das expectativas de recompensa também variam de uma pessoa para outra. Então, o que para um pode ser um custo muito elevado, não necessariamente é um custo elevado para outro. O que para um pode ser um ganho efetivo, para outro pode não ser um ganho efetivo. Então, aqueles negociadores que estão envolvidos nesse chamado enquadramento de perdas e ganhos, eles são os negociadores que passam toda a negociação o tempo todo preocupados com essa dinamização de risco e recompensa, risco e retorno, custo-benefício, né? É o pessoal do custo-benefício. Por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou enfatizando essas 7 dimensões de enquadramento? Voltando lá na nossa ideia principal, eu disse a vocês, olha, não basta saber como negociar o objeto, é preciso saber como lidar com os relacionamentos. E para lidar com os relacionamentos, a gente tem que mergulhar, né, em si, olhar para dentro e se esforçar em, primeiro, tomar consciência do que pode acontecer no caminho para ficar o tempo todo atento e se policiando no processo. E, número 2, aprendendo a se comunicar melhor. No que diz respeito ao número 1, o que eu estou dizendo para vocês, todos nós somos seres interpretativos, cheios de vieses, cheios de nuances,
que refletem a nossa história, nossa experiência, nossas crenças, nossas convicções, está baseado em onde a gente nasceu, no que a gente leu, no que a gente ouviu, no que aconteceu com a gente e tudo mais. E por consequência, a maneira como a gente enquadra a realidade e a maneira como a gente descreve e age na realidade é um reflexo de todo esse processo. Portanto, quando eu apresento a vocês essas possibilidades, seja do enquadramento substantivo, seja do enquadramento de resultados, seja do enquadramento de aspirações, seja do enquadramento processual, seja do enquadramento de identidade, seja do enquadramento de caracterização, seja do enquadramento de perdas e ganhos, o que eu estou querendo chamar a atenção? Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal, quando você estiver negociando, pergunte-se, observe-se, você adota algum tipo desses enquadramentos? Sim ou não? Se você adota, por que você faz isso? O que está por trás da sua maneira de reduzir o mundo? Porque os enquadramentos são uma forma da gente reduzir o mundo. O mundo é enorme, o mundo é complexo. E, de repente, a gente simplifica a realidade e reduz o mundo a alguma coisa que para nós faz sentido. Então, se você é um negociador que, por acaso, enquadra o mundo em torno de alguma dessas 7 possibilidades, seja sempre a mesma ou seja cada vez uma diferente, você deve se perguntar o porquê você faz isso, o que está por trás disso. Na medida em que você responder a essa questão, muitas coisas vão ficar claras sobre a sua própria maneira, a sua própria estratégia de negociação, né? De se colocar diante da realidade. E se, por outro lado, você não pratica necessariamente esses tipos de enquadramento, mas você se depara ao longo da negociação com alguém que aí sim o pratica, você, sem dúvida nenhuma, precisa se atentar para que você consiga fazer uma escuta que seja uma escuta empática e que consiga decifrar por trás desses enquadramentos que estão ali se apresentando quais são os desejos e necessidades que precisam ser endereçados. Porque todas as pessoas em uma negociação estão disputando interesses, necessidades e desejos. E se você não consegue identificar efetivamente o que são essas necessidades e desejos do outro, você talvez não consiga avançar em alguma proposta que faça sentido para ele. Então, os enquadramentos, eles funcionam como uma espécie de pista. Eles são uma pista que nos ajudam a gerar informações, observando atentamente o nosso interlocutor, para tentar, aí sim, avançar nesse processo de conhecê-lo e interpretá-lo, por consequência, melhor. Então, os enquadramentos, eles são tipos ideais, eles são modelos que a gente aqui descreve para vocês, que servem para que a gente se auto-observe e tente se entender melhor em relação aos nossos padrões de comportamento, e também servem para que a gente consiga obter um pouco mais de clareza sobre o que move as outras pessoas. Então, tenham essa listinha na mente de vocês, e quando vocês estiverem negociando alguma coisa, tentem se perguntar, eu estou reduzindo o mundo a partir de algum daqueles 7 enquadramentos? Por que eu estou fazendo isso? Por que esse elemento é mais importante para mim do que outro? Por que eu estou sempre preocupado em me posicionar do ponto de vista da minha identidade? Por que eu sempre foco no resultado? Por que para mim o processo é tão importante? Você vai começar a trabalhar esses elementos, e esse autoconhecimento, ele é muito empoderador do ponto de vista do negociador, até para você saber onde estão as suas forças e onde estão as suas fragilidades, né? Muito importante. Então, a importância de falar sobre percepção, cognição e emoções está ligado a todo esse universo que eu estou dizendo aqui, do autoconhecimento e da tomada de consciência sobre como nós mesmos nos comportamos e como nós interpretamos o comportamento alheio. Tudo bem até aqui? Eu tô vendo que tem uma pergunta da Bianca ali, tô vendo que o Rafanelli tá digitando, vou responder as perguntas deles, mas antes de passar para a segunda parte de como lidamos com relacionamento, né? Então, antes de começar a falar da parte de comunicação, aí eu já vou. E aí assim, antes de passar para essa parte de comunicação, eu vou ver se todo mundo está entendendo os links que eu estou propondo, hein? Tem que todo mundo perceber os links, porque sem os links a gente vai ficar faltando amarração, coesão e por aí vai. Então, me digam se vocês estão entendendo aqui as pontes que eu estou fazendo. Por que saímos do método Harvard? Por que de repente estamos falando de percepções, de cognição e de emoções? Por que depois eu vou falar de comunicação? Onde é que tem relação
com comunicação não violenta. Então, percebam que a gente está ligando os pontos, né? Tudo é a negociação, mas em cada momento a gente vai se debruçando sobre alguma parte diferente. Beleza? Bom, enquanto o resto digita ali as dúvidas, eu vou responder a Bianca. A Bianca disse que ela está um pouco confusa entre o 6 e o 7. Então, vamos lá, entre o 6 e o 7, vou retomar para esclarecer para a Bianca. Enquanto isso, não deixem de colocar ali no chat as dúvidas de vocês. Fiquem muito à vontade para dizer, tá bom? Então, vamos lá, Bianca. Bianca disse que entre o 6 e o 7 ela está em dúvida. O 6 e o 7 são enquadramentos de caracterização e enquadramento de perdas e ganhos. O pessoal que pratica o enquadramento de caracterização é aquele pessoal que está muito atento a como uma parte define a outra. Poderia ser chamado também, se nós quiséssemos mudar o nome, de enquadramento de reputação, né? Poderia ser esse um outro nome. Porque é o pessoal que está muito preocupado com a maneira como está sendo visto ou como está sendo descrito. Então, é aquele pessoal que muitas vezes não está tão focado no objeto, não está tão focado no processo, não está tão focado na própria identidade, mas em como ele está sendo percebido e descrito pelo seu interlocutor na negociação. É aquele pessoal muito preocupado com a própria reputação, com como está sendo caracterizado, tá? Geralmente, quem pratica o enquadramento de caracterização ou de reputação é o pessoal que demonstra, em alguma medida, uma certa insegurança, uma necessidade de autoafirmação e por aí vai. Então, percebam, quando eu digo que a gente tem que olhar para dentro, é porque a gente vai chegando a essas conclusões. Se você, em toda negociação, precisa ter a sua reputação no centro do debate, se para você a maneira como os outros te caracterizam é mais importante até do que o próprio objeto que está sendo discutido, talvez é porque dentro de você haja alguma questão mal resolvida em relação a isso, né? Então, é essa convocação que eu estou propondo aqui para todos vocês. É claro que não é do nosso campo, a gente não vai fazer essa jornada interior, né? Porque não somos psicólogos, tem os profissionais que se dedicam a isso, mas é uma forma de chamar a atenção para como determinadas coisas são importantes. De repente, você não está tendo sucesso na sua negociação, não porque você não leu o suficiente de negociação, não porque você não está dominando bastante o método Harvard, mas porque você não fez uma jornada de autoconhecimento achando que isso era desprezível, que ir à terapia, digamos assim, é bobeira, e no final do dia você está perdendo de vista que a sua negociação não avança, porque ao invés de focar no objeto, você, por exemplo, está focado na sua própria reputação e nas suas inseguranças, né? Então, essa é uma outra questão aí. Então, esse é o número 6. E o número 7, que é o enquadramento de perdas e ganhos, é daquele pessoal que está preocupado durante todo o processo de negociação com a história do custo-benefício. É o pessoal que está o tempo todo colocando no centro do debate essa dinamização entre o que ele arrisca versus que recompensa ele possui. Quando você negocia com alguém que valoriza muito essas duas dimensões, que coloca isso na balança o tempo todo, então você está diante de alguém que está praticando o enquadramento de ganhos e perdas. Para essa pessoa, mais do que todo o resto, o que importa mesmo é avaliar o que está em jogo, o que se tem de custo versus o que tem de benefício. Tudo bem? Bianca, me fala se ficou mais claro o 6 e o 7 para você. Se não ficou, me diz que a gente tenta refrasear de outra forma. Se ficou, me avisa para eu ficar mais tranquila. Vou pegar ali esperando a resposta da Bianca. Enquanto isso, vou voltar no chat aqui porque tem mais perguntas. A Bianca falou que entendeu, perfeito. Obrigada, Bianca, pelo feedback. Então, aqui o Matheus diz que está fazendo sentido, a Lilian também. A Maria Amanda diz que para mim está bem claro, inclusive essa parte de percepções me lembra muito metodologia compreensiva, é verdade. Lembra mesmo, tem toda a razão. A Isadora diz, sim, com o podcast de hoje deu para perceber o ponto de virada nesse sentido mais humano. Exatamente. Perceba que, então, a gente está nas primeiras 2 aulas falando de técnica, conceito, fundamentos, como é que você usa essa ferramenta da negociação, do interesse, do objeto. E agora, Isadora, a gente está olhando para o relacionamento, porque lembra que era negociação integrativa. Então, não basta chegar lá onde a gente quer em termos do objeto da negociação, é preciso não acabar com o relacionamento no caminho, né? Então, você tem toda a razão em ter percebido essa virada. A Stephanie está falando que os links estão fazendo sentido, e o Rafanelli diz
que a análise sobre nós mesmos facilita o processo de entender o outro. Exatamente, esse é o chamado aqui, né? Quando a gente fala em tomada de consciência, no fundo a gente estava justamente falando sobre a importância, sobre a relevância de nós entendermos que no final do dia a nossa forma de interpretar a realidade também passa pela forma que a gente interpreta nós mesmos, né? Então o autoconhecimento é fundamental, muito importante. Mais alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, vou seguir aqui o meu arco. Ó, nessa aula e na de comunicação não violenta, eu deixei um plus a mais para vocês, tá bom? Nos slides, que é uma espécie de extra, mas é que são quadrinhos, imagens, tabelas que eu fui me deparando conforme eu estava preparando os nossos conteúdos e que eu achei que vocês iam gostar, particularmente agora em tempos de pandemia, isolamento social, quarentena, vida virtual. Eu achei que podia fazer sentido. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro agora, que eu separei como um plus, para todo mundo depois dar uma estudada. E na sequência, depois que eu falar de comunicação não violenta, eu vou mostrar o outro plus que eu preparei para vocês. O primeiro plus é esse quadrinho aqui, ó. É um quadrinho muito legal que foi retirado de um journal, né, de uma revista acadêmica de negociação, e ele dá umas dicas sobre como a gente pode reagir a emoções negativas. Então, você já está lá na sua jornada de autoconhecimento, de mergulhar, de olhar para dentro, tarará, e aí de repente você se depara com emoções negativas. Então, houve um estudo, né? Esse estudo ele foi baseado numa tese e esse estudo ele vai dar algumas sugestões, efetivamente, do que você pode fazer na hora H quando as emoções negativas aparecerem. Eu não vou, claro, ler a tabela aqui para vocês, é um material complementar, mas eu acho que pode ser bem legal. Na prática, né, as dicas são as seguintes. Primeiro, separar a emoção do modo como a emoção é expressada, o que é um outro exercício de comunicação que tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Em seguida, virar a mesa, né, que é a história de colocar-se nos sapatos do outro, né? Em inglês eles usam essa expressão e que tem a ver com esse olhar empático também. Depois, a terceira dica é demonstrar compreensão sobre as emoções expressadas, né? Principalmente quando elas envolvem ressentimento ou frustrações. E, por fim, fazer as perguntas para descobrir o que está por trás das emoções, porque as emoções elas são o sintoma da doença, elas nunca são a doença em si. Então, se a gente fica bravo, fica irado, fica com raiva, se a gente fica triste, tudo isso tem alguma razão mais profunda que está ali por trás, e fazer as perguntas certas pode ajudar você a mapear o que efetivamente está em jogo para que você não fique preso no sintoma ao invés de curar a doença, tanto em você mesmo quanto em relação aos outros. Então, esse materialzinho é um materialzinho adaptado desse journal que eu falei para vocês, é um material bem legal. Recomendo quem quiser depois ler o journal, tá indicado ali a fonte. Vocês podem também se aprofundar nesse sentido. Bom, dito isso, agora já temos a ponte perfeita, eu diria, para que a gente de fato possa começar a falar sobre a comunicação não violenta. Então, assumindo que nós já entendemos um pouco dessa primeira etapa, do que diz respeito ao elemento dos relacionamentos no campo subjetivo, das percepções, no que diz respeito à cognição e às emoções, a gente entende a importância de olhar também para esse elemento da comunicação, porque afinal de contas, quando você olha para si, quando você se autocompreende, quando você decifra aquilo que é importante para você, você precisa, na sequência, saber como comunicar isso, saber como transmitir isso para as outras pessoas. E, consequentemente, como toda negociação é relacional, né, envolve você e o outro, por consequência, você precisa também ser capaz de se engajar numa escuta que seja produtiva. E é justamente nessa ponte que eu quero ligar a nossa conversa à comunicação não violenta. Nós poderíamos, nesse curso, falar de várias maneiras a respeito da importância da comunicação. Poderia vir aqui explicar para vocês como se dá do ponto de vista semiótico a comunicação. A gente poderia falar sobre receptor, emissor, poderíamos falar sobre significante, significado, poderíamos falar sobre várias coisas no campo da comunicação. Sem dúvida, para aqueles que se interessam por essa questão em particular da negociação, eu incentivo que vocês continuem estudando sobre isso e que leiam o máximo e tenham acesso ao máximo de informações disponível
nesse sentido. No entanto, levando em conta que o nosso tempo é escasso e que essa é uma imersão, a gente precisa fazer uma espécie de curadoria do que talvez seja o mais urgente, o mais importante de se conhecer. E é justamente nesse sentido que aparece a teoria da comunicação não violenta, que, na minha forma de interpretar, é a teoria que faz mais sentido quando o assunto é compreender o papel da comunicação, especificamente no que diz respeito a essa preocupação de relacionamentos. Então, se nós estamos falando de uma negociação integrativa que preza por relacionamentos, e nós sabemos que não só nos autoconhecer, como também saber nos comunicar é fundamental, essa para mim é, digamos, a teoria must study, sei lá, é a teoria que todo mundo tem que saber, né? Você pode não saber as outras, mas essa você tem que saber. E ela é uma teoria que, por ironia do destino, veio a calhar aqui no nosso curso no momento em que, particularmente, o mundo vive um dos elementos, revive, né? Um dos elementos que baseou a criação dessa metodologia, que tem a ver justamente com as disputas raciais. Ela é uma metodologia que foi gestada no coração dos Estados Unidos, no momento de intensa luta por direitos civis, e que justamente convivia, de alguma maneira, justamente com a questão da segregação dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, né? Período de Martin Luther King e outras lideranças que foram não só adeptos do ponto de vista filosófico a essa metodologia, como foram fiéis implementadores de tudo isso, né? Então, nós estamos falando de uma metodologia que apareceu, inclusive, num contexto daquelas manifestações pacíficas. Vocês devem se lembrar, se vocês já leram ou estudaram esse período, que era muito comum, inclusive, que os negros, ao se manifestarem pacificamente nos Estados Unidos, eles eram agredidos, eles eram hostilizados, e a ideia deles era praticar uma política de não resistência. Então, eles basicamente não reagiam, eles não revidavam, eles simplesmente permaneciam onde eles estavam. Então, por exemplo, você não podia frequentar um determinado restaurante, os negros eram cerceados dessa liberdade naquela época. Eles organizavam movimentos civis, movimentos populares, em que os negros iam a esses estabelecimentos, ocupavam as cadeiras, as mesas, e eles eram lá hostilizados, agredidos, muitas vezes presos. Às vezes, as pessoas atiravam contra eles alimentos, né, na tentativa de removê-los de lá, e eles não saíam. E em nenhum momento revidavam com violência. Então, percebam que, né, infelizmente, por uma ironia do destino, a gente vai falar de algo que nunca foi tão atual. E que, obviamente, não serve só para negociação de conflitos dessa natureza, mas para qualquer tipo de resolução de conflitos em geral. Quem concebeu essa metodologia, quem documentou essa metodologia foi um psicólogo americano, Marshall Rosenberg. Ele publicou uma série de estudos nesse sentido, e o que a gente vai usar aqui é um livro, que foi a versão, digamos, mais comercial da obra dele, que tem uma intenção de comunicar esses conteúdos de uma maneira mais didática, de uma maneira mais inclusiva, mas que tem todo um embasamento de estudos e que faz sentido dentro da própria psicologia. Bom, quando a gente fala em comunicação não violenta, ou às vezes também chamada pela sigla, né, CNV, a gente obviamente está fazendo referência a uma estrutura básica de habilidades que podemos todos desenvolver na hora de resolver os nossos problemas humanos, né? Então percebam que já de cara a comunicação não violenta, ela assume o seguinte, que ninguém nasce sabendo se comunicar, não existe essa de que tem gente que tem essa virtude, tem gente que tem esse dom, tem gente que tem essa prerrogativa, e tem outras pessoas que não. Eu não sou bom de comunicação. Não, não existe isso. A comunicação não violenta parte do pressuposto de que, se você seguir uma estrutura e buscar desenvolver algumas habilidades, você pode enxergar e agir sobre problemas humanos de uma maneira melhor, de uma maneira aprimorada. Além disso, a comunicação não violenta, ela é um tipo de comunicação que vai bater na tecla de que sempre que a gente se comunica com alguém, seja falando, seja ouvindo, a gente tem que se concentrar em sentimentos e necessidades. Se eu tivesse que tatuar no braço de vocês 2 palavras-chave sobre comunicação não violenta, eu tatuaria num braço sentimentos, no outro braço necessidades.
Então, é como se o tempo todo a nossa missão na vida fosse, de alguma maneira, entender quais são os nossos sentimentos e as nossas necessidades e quais são os sentimentos e as necessidades que estão por trás do que o outro fala. Então, o foco da comunicação não violenta é encontrar um jeito de se comunicar que coloque no centro da conversa sentimentos e necessidades. E que, por consequência, se está girando em torno de sentimentos e necessidades, também está criticando automaticamente modelos rotuladores. Tudo que julga, tudo que rotula, não é bom para comunicação não violenta. Então, comunicação violenta está focando em sentimentos e necessidades e está querendo combater rótulos e pré-julgamentos. Bom, além disso, vocês precisam saber que a comunicação não violenta, assim como eu já tinha dito, ela é refém de uma época e ela está contextualizada em um determinado momento. Ela foi desenvolvida em 1963, quando a primeira obra foi publicada, né, pelo Marshall Rosenberg. É óbvio que ele não inventou a roda, muita gente ao longo da história já praticava alguma coisa que poderia ser enquadrada como comunicação não violenta. Eu mesma mencionei no podcast que Gandhi, por exemplo, é um outro símbolo significativo, relevante da comunicação não violenta. E, enfim, não é que o Rosenberg inventou a comunicação não violenta, mas ele foi o responsável por, de alguma maneira, amarrar isso em torno de uma estrutura metodológica que fizesse sentido. E ele particularmente se interessou por pensar em comunicação não violenta, justamente porque ele se viu envolvido desde muito jovem em um contexto de intensa violência. Ele vivenciou diversas experiências violentas ao longo da vida dele. Para quem tiver curiosidade, tem várias publicações, muito material até na internet sobre a biografia do Rosenberg, né? Então ali você pode encontrar os detalhes dessa vida, né, de subúrbio e uma série de coisas. E, claro, ele, né, vivendo nos anos 60, presenciou, né, vivenciou, de fato, essa ebulição, essa convulsão social pela qual os Estados Unidos passava nesse momento. Com o passar dos anos, a técnica foi ficando tão conhecida e foi sendo tão aplicada que ela deu origem a um centro, que é o chamado Centro para Comunicação Não Violenta, virou uma instituição e hoje eles, inclusive, acreditam profissionais que são especializados em treinar equipes com essa ferramenta ou, em muitas vezes, a pessoalmente mediar conflitos de grande proporção que tenham no seu coração esses problemas relacionados à comunicação. Então, o Rosenberg e a sua equipe, né, de comunicação não violenta, eles acabaram servindo como base de trato aí em muitos lugares mundo afora, inclusive em várias situações de guerra, né? Eu cito aí alguns exemplos de utilização deliberada da comunicação não violenta como estratégia de negociação: Serra Leoa, Sri Lanka, o conflito de Ruanda, Burundi, na Bósnia, né, conflito com a Sérvia, Colômbia em relação às Farc, no Oriente Médio em vários lugares. Então, nós estamos aí diante de um poderoso instrumento que partiu de um próprio contexto de violência. Aí você me pergunta, tá bom, professora, eu já entendi que nós temos que aprender a nos comunicar, e você explicou que no coração da comunicação tem os nossos sentimentos e as nossas necessidades, e que a gente não deve julgar e que a gente não deve rotular. Tá bom, esse é o resumo da comunicação não violenta. Mas como é que eu faço isso? Como é que na prática eu implemento esse treco? Né? E é basicamente isso que eu gostaria de dividir com vocês nesses meus minutos finais, antes da gente abrir para o Rodrigo participar. Daqui a pouquinho o Rodrigo vai estar com vocês de novo, mas eu preciso muito ensinar você a como comunicar-se de maneira não violenta. E o primeiro passo da comunicação não violenta, no sentido prático, né, do que eu estou apresentando aqui para vocês, é que vocês reconheçam que na comunicação a linguagem pesa e pesa muito. Linguagem não só verbal, não só aquela que a gente expressa deliberadamente, mas também linguagem não verbal. Lá no podcast eu até falo, o Rosenberg fala, por exemplo, no livro, sobre a importância de manifestações de apoio ou de recriminação no tempo certo. Então, você está numa conversa, se você sorri, você não falou nada, mas você comunicou por meio de uma linguagem alguma coisa que para você fez sentido. Então, essa pessoa vai entender que o que ela disse tem ali
um interlocutor que está disposto a dar reforço positivo. Ou o contrário, se você está numa negociação e você faz ou então faz com a cabeça um gesto de discordância, de alguma forma você também está adotando um tipo de linguagem. Então, o primeiro passo para adotar comunicação não violenta é reconhecer que ela se baseia na linguagem e que a linguagem está em tudo. Está em como a gente fala, está em como a gente esboça as nossas reações, está em linguagem corporal, está em todos os âmbitos. Então, se você vai para uma negociação, você precisa ser sensível a como a sua linguagem vai ser interpretada e ao que os outros estão transmitindo do seu ponto de partida da sua própria linguagem. Além disso, é muito importante que a gente busque numa negociação autenticidade e que a gente busque reformular aquilo que a gente pretende dizer ou como a gente vai reagir de acordo com cada um dos casos. É quase como dizer que negociação tem que ser personalizada, tem que ser tailor-made. Cada negociação é uma negociação. E, portanto, as palavras que você escolhe, as reações que você adota, elas têm que estar condizentes e elas têm que ser direcionadas àquela negociação em particular. Você deve evitar protocolos pré-estabelecidos, reações repetidas, palavras que você usa de maneira automática. Isso não ajuda a criar conexão, porque o foco da comunicação não violenta é que você, além de não ser violento, consiga criar uma comunicação que gere proximidade, que gere intimidade, que gere conexão. Então, se você usa um roteiro pré-definido, se você estabelece um tipo de reação automática em toda a negociação que você pretende desenvolver, você dificilmente vai criar essas conexões. E além disso, o Rosenberg vai falar sobre a importância de a gente não só saber como expressar o que para nós é importante, então não só saber falar, como saber ouvir. E essa é uma das principais diferenças entre o método da comunicação não violenta e de outras estratégias de comunicação que, na maior parte das vezes, focam naquilo que diz respeito a nós. Então, como você fala, como você atinge de maneira mais assertiva, como você é mais persuasivo. Então, é muito focado no eu, né, no self. E a comunicação não violenta, ela vai dizer, ok, em parte tem a ver com você, com como você percebe as suas necessidades e sentimentos, mas a outra parte da negociação, a outra parte da comunicação, tem a ver com como você escuta o outro, porque o que o outro diz não é só problema dele, o que o outro diz também é problema seu, porque lembra dos filtros? Conforme o outro está falando, entre o que ele fala e o que a gente escuta, um monte de filtros se estabelecem. E, portanto, reconhecer que o outro e a fala do outro é importante, é um outro passo para implementar a comunicação não violenta. E aí, para a gente amarrar isso em torno do processo em si, então, assim, na prática, como é que eu coloco em ação a comunicação não violenta? O Marshall Rosenberg vai dizer que tem 4 etapas que todo mundo deveria seguir na vida. Em toda comunicação, que pode ser da sua reunião de condomínio até a negociação de um conflito global, você precisa, primeiro, de observação, depois de identificação de que sentimentos essa observação te gera, depois de quais necessidades suas estão atreladas a esses sentimentos e, por fim, a importância de você comunicar o pedido que você tem em relação a esses sentimentos e necessidades. Então, perceba o seguinte: observação, sentimento, necessidades e pedido. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, de que vocês têm uma dúvida e vocês querem fazer uma pergunta para mim aqui no curso. Vocês podem formular essa pergunta de diferentes formas, de diferentes maneiras. Se você, de repente, for mais agressivo, você poderia, por exemplo, dizer assim: professora, não entendi nada do jeito que você explicou. Percebe que quando você diz isso dessa forma, você está terceirizando a responsabilidade? Você está atribuindo a sua falta de entendimento à minha falta de clareza em explicar. O que pode ser verdade, pode ser de repente que eu não fui bem sucedida na minha explicação, mas na hora que você diz isso, dessa maneira, você cria um conflito. Porque eu posso, talvez, interpretar isso como um desprestígio ao meu trabalho. E por alguma razão, eu posso então já ficar chateada e já posso ficar menos predisposta a, por alguma razão, me relacionar com você. Se você, por outro lado, passa a mesma mensagem, mas refraseando isso em torno de uma outra estratégia,
pode ser que você seja mais bem-sucedido. Se a gente fosse seguir a metodologia aqui do Marshall Rosenberg, qual que seria um bom exemplo de que a gente poderia falar para transmitir a mesma ideia? Você poderia, por exemplo, dizer assim, professora, eu me sinto um pouco inseguro porque, de acordo com a minha necessidade de compreensão, muitas vezes eu entendo melhor pelo exemplo. Será que a senhora poderia explicar algo e dar um exemplo para que eu entendesse melhor? Percebe a diferença? Você continua dizendo a mesma coisa. Estou falando assim de orelhada, né? Um exemplo aleatório aqui que eu formulei agora da minha cabeça. Mas percebe a diferença? De um lado, você basicamente atacou outra pessoa e disse que a forma dela fazer alguma coisa não te agrada, e do outro lado, você chamou para você a responsabilidade. Você disse, é a minha necessidade, é o sentimento que isso desperta em mim, e você deixou claro o que você espera da outra pessoa. Porque você só dizer o que você sente e o que você necessita a partir do que você sente não é o suficiente. Você precisa vocalizar objetivamente o que você quer. Então, você se sentiu um pouco confuso, porque para você não ficar confuso, precisaria de um exemplo, então sua necessidade é que a explicação viesse acompanhada de um exemplo, só que você precisa me dizer isso, porque se você não me disser isso em forma de um pedido, eu não tenho como adivinhar. E aí você vai continuar frustrado, porque você vai continuar não entendendo. Então percebam que a comunicação não violenta, ela vai sempre passar por esse roteirinho de observação, sentimento, necessidade e pedido, e que tudo isso tem a ver com você. Isso não tem a ver com o outro. Você não controla a maneira como as pessoas fazem as coisas. Você não controla a maneira como as pessoas se posicionam, a maneira como elas se comunicam, aquilo que elas desejam. Você não tem controle nenhum sobre terceiros, mas você tem controle sobre você. E se você se perguntar, nossa, eu fiquei chateado, não gostei daquela coisa, por que eu não gostei daquela coisa? Por que aquilo que me falaram me chateou? Putz, aquilo que me falaram remete a uma necessidade que eu tenho. De repente eu fiquei chateado, então o sentimento é chateação, né? Eu observei que eu fiquei chateado e aí eu vou me perguntar, por que eu fiquei chateado? Bom, eu fiquei chateado porque a maneira como aquela pessoa falou comigo, de repente deixou a desejar uma necessidade que eu tenho de reconhecimento. Para mim, ser reconhecido é muito importante. E aquela pessoa me tratando daquele jeito não atendeu a minha necessidade de reconhecimento. Então, eu preciso explicar para ela que eu tenho esse sentimento porque está ligado a essa necessidade e, portanto, eu vou fazer o pedido para que ela me trate da maneira XYZ, porque dessa maneira eu atendo uma necessidade e isso desperta em mim um outro tipo de sentimento. Gente, isso é para a vida, isso vale para tudo. O livro é extremamente minucioso em 1 milhão de exemplos. Eles fazem várias tabelas e colocam assim, de um lado, exemplos de como as pessoas falam. E depois as frases ao lado de como elas deveriam falar para seguir essa lógica da comunicação não violenta. É óbvio que a gente não tem tempo aqui para isso, então eu não vou ficar batendo nessa tecla, mas o livro é extremamente acessível e ele é didático pra caramba nesse sentido. Então, se você quer visualizar mais outros exemplos disso que eu tô falando, se joga nas tabelas do Marshall Rosenberg, você vai ver, assim, em vários exemplos, como na maior parte do tempo, enquanto a gente se comunica, a gente está sendo agressivo. E aí, para finalizar essa minha parte de comunicação não violenta e já passar a palavra para o Rodrigo, né? Já, como sempre, estou eu aqui comendo os minutos dele, né? Eu sou uma máquina metralhadora que não para de falar, mas eu preciso muito compartilhar esse último tópico com vocês, que é a história dos julgamentos moralizantes. Eu falei para vocês que a comunicação não violenta, ela está baseada em sentimentos e necessidades, então eu falei que tinha que tatuar sentimentos num braço, necessidades no outro, e aí com isso em mente faz o pedido, né? E aí eu disse que a regra da comunicação não violenta é que a gente não pode julgar o coleguinha e que a gente não pode rotular os outros. E aí eu separei aqui o porquê, aliás, eu separei aqui uma lista infinita dos porquês, vários porquês, nós não devemos agir com julgamentos moralizantes. E alguns exemplos de coisas que são julgamentos moralizantes e que você não enxerga. O julgamento moralizante é visto pelo Marshall Rosenberg como um tipo de violência. Quando você julga alguém ou rotula alguém, você pratica em relação a essa pessoa um ato de violência. E se você estimula a violência pelo seu julgamento, você receberá de volta uma baixa predisposição de engajamento e de conexão. As pessoas não negociam, não criam vínculos, não estão dispostas a ceder
para quem as desrespeita com violência. E violência não significa só você pegar um machado e dar na cabeça de alguém, não significa você desligar o telefone na cara de alguém, isso é óbvio, né, explícito, mas tem várias coisinhas que a gente faz e que são comportamentos violentos. E eu fiz uma lista aqui, baseado no livro, do que podem ser enquadrados como julgamentos moralizantes e como tipos de violência, para você se policiar e não praticar esses atos de violência. Então, no mundo dos julgamentos, o que importa mais é quem é o quê. Então, essa ideia de dar carteirada. Dar carteirada é um tipo de violência, não faça isso. Número 2, analisar os outros na realidade, uma expressão das nossas necessidades e valores. Então, quando você está numa negociação, é para focar em você, não é para focar em terceiros. Então, não é para dar carteirada, não é para focar nos outros e no que falta nos outros, é para focar em como você pode jogar um jogo mais bem jogado. Depois, classificar e julgar as pessoas estimula a violência, então, aquela história dos estereótipos, efeitos halo, tudo que gera algum tipo de classificação é um ato de violência. Ninguém gosta de ser definido, ninguém gosta de ser limitado, ninguém gosta de ser classificado, rotulado. Não faça isso, é um ato de violência. Depois, comparações são uma forma de julgamento, porque isso explicita uma hierarquia entre uma pessoa e outra, uma coisa ou outra. Isso faz as pessoas se sentirem muitas vezes desqualificadas, diminuídas, inseguras. Comparação também é um ato de violência. Depois, a nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui? Que nós somos responsáveis pelo que nós despertamos nas outras pessoas. Responsabilidade social e afetiva. Você tem que saber que o que você fala gera impacto nos outros. Então, ignorar a sua responsabilidade é um ato de violência. Depois, podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Quando você coloca alguém contra a parede, quando você obriga, condiciona alguém de forma coercitiva, como se ela não tivesse alternativa, isso é um ato de violência. E, por fim, nós ficamos perigosos quando não temos consciência das nossas responsabilidades pelos nossos comportamentos e pensamentos e sentimentos, né? Pensamentos, comportamentos e sentimentos. E aí, para concluir, eu já destaquei aqui, já mastiguei para vocês, formas de negar a responsabilidade dos nossos atos e que nós não devemos fazer, porque negar a responsabilidade dos atos, além de não ajudar a gente a se desenvolver, ainda por cima é uma forma de violência. Então, eu deixei alguns exemplos retirados do próprio livro do Rosenberg, como uma forma de fazer ficar mais claro, e aí toda vez que você reproduzir um desses padrões, você pensa e retoma, né? Volta lá a pensar se isso é o melhor. Então, quando você evoca forças vagas e impessoais, né? Aquela coisa assim de jogar para o universo, né? Aí tem o exemplo: limpei meu quarto porque tive que fazê-lo. Tive que fazê-lo, né? A força do além é que determinou que você tinha que limpar o quarto, não foi responsabilidade sua, né? Tem vários exemplos na história que mostram pessoas, né, quando estão em julgamentos de guerra, por exemplo, dizerem: eu fiz aquilo porque era o meu trabalho. Eu pratiquei esse crime porque fazia parte da minha função. Então a pessoa está se eximindo da responsabilidade. Isso é um ato de violência. Aliás, Hannah Arendt, para quem ainda não leu, recomendo fortemente, nossa diva musa do século XX. Excelente dica para falar sobre banalidade do mal e outras coisas. Depois, quando a gente atribui algum dos nossos atos à nossa condição, diagnóstico, histórico. Então, eu bebo porque eu sou alcoólatra, né? Então, mais uma vez, fugindo da responsabilidade. Ou quando a gente atribui a nossa responsabilidade à ação dos outros, a ordens de autoridades, a pressões de grupo, as políticas e regras, regulamentos institucionais. Então, olha, eu tive que suspender você por conta da infração, é a política da escola. Você está, mais uma vez, ali se eximindo da responsabilidade. Ou por papéis determinados por sexo, idade, posição social, ou atribuindo a passionalidade, né, aos impulsos incontroláveis. Então, pessoal, a mensagem é: sentimentos, necessidades, deixa isso decantar, faz o pedido, deixa o pedido claro do que está por trás ali do que você está pedindo. E tome cuidado para não praticar julgamentos moralizantes, não rotular as pessoas e não negar a sua própria responsabilidade. Porque negar a responsabilidade e todo esse resto que eu falei aqui são tipos
de violência. E comunicação baseada em violência leva a um não acordo, a um acordo que não é bom. Beleza? Maravilha. Vou responder a pergunta ali da Cristiane, que deixou ali uma dúvida, ver se mais alguém tem alguma pergunta por enquanto. E aí, quando encerrado esse tópico das perguntas, vou passar para o Rodrigo, que eu vi que já está ali com a gente. Então, rapidamente aqui respondendo a pergunta, estou vendo vários comentários, né? O pessoal falando ali. A Cristiane diz: em casos em que a norma indica tal conduta, qual deveria ser o discurso aplicado, sob a perspectiva de quem aplica a multa, por exemplo? Então, a ideia é que, embora a norma seja aquilo que implica na multa, então, de fato, a multa existe porque alguém cometeu a infração e está regulamentado que isso vai acontecer em caso de infração cometida. Então, não é que não exista uma lei ou um código que pauta a ação. Existe um código, uma lei. A questão é você não reconhecer as razões certas, as razões, digamos, que dizem respeito a você em relação àquele ato. Então, no caso da multa, por exemplo, aí você vai dizer o seguinte, você vai dizer, olha, há uma necessidade de controle, sei lá, uma multa qualquer, né? Há uma necessidade de controle de velocidade, porque isso implica na preservação de vidas, e justamente porque preservar vidas é parte do meu trabalho, cabe a mim aplicar um código que faça sentido para essa necessidade. Então, caso eventualmente você não quisesse incorrer no pagamento da multa, seria importante que você ficasse atento à norma em vigor que tem relação com não dirigir acima da velocidade. Perceba, você está falando a mesma coisa, ó, camarada, eu vou te dar a multa, o camarada sabe que não é você que é responsável por essa decisão, então ninguém ali está dizendo que a culpa é sua por estar dando a multa, mas você se coloca como um agente, como uma força que efetivamente compra a ideia do que você está fazendo. Então, você não está dizendo, ó, tô aplicando aqui a multa, mas tira o meu do jogo, não fica chateado comigo não, porque a multa tá aí, mas não é culpa minha. É como se você refraseasse a sua linguagem para mostrar isso a partir de uma... a gente falou quase a mesma coisa, para mostrar isso a partir de uma outra perspectiva. Então, é como se, quando você fala assim, você reforça a importância da norma. Porque você não está dizendo, ó, fazer o quê, né? A norma é essa, eu não queria, né? Mas estou aqui tendo que fazer. É como se você estivesse dizendo, a norma existe e eu sou um representante da norma porque ela tem um sentido. E você está sendo punido não por causa da norma e nem por minha causa. Você está sendo punido porque você não fez alguma coisa. Só que é óbvio que você está encontrando um meio de comunicar isso de uma maneira que seja, como eu disse, focada em você, focada nas necessidades, naquilo que... Se você trabalha como agente da CET, você pode acordar todo dia pensando, ai, que saco, eu sou apenas o cara que dá a multa. Ou você pode acordar todo dia e pensar, putz, que legal, olha como a minha função é importante. Graças a mim, nós teremos um trânsito mais seguro e muitas vidas serão salvas. Dá no mesmo, né? No dia que você vai trabalhar, você é o cara da CET, mas o seu papel é ressignificado pela maneira que você enxerga. E a maneira como os outros vão te enxergar, por consequência, é também um reflexo disso. Tudo bem, Cris? Respondi a sua dúvida? Beleza, a Lilian tá falando que vai ter que fazer mais umas aulas de comunicação não violenta, é verdade. Vai ter que ler o livro, é verdade. Muito bom. Maravilha, gente. Vou passar então, eu tô vendo a Isadora ali escrevendo. Enquanto ela vai escrevendo, eu vou passando a palavra para o Rodrigo, que vai iniciar com vocês agora a nossa sessão na prática. Se restar alguma dúvida, eu mando para vocês me mandam pelo chat e aí eu respondo para vocês lá, tá bom? Ah, que carinhosa, a Isadora mandou uma mensagem ali, alegrou minha quarta-feira à noite fria. Então é isso, vou parar de falar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, vou deixar o professor Rodrigo agora tomar o floor e manda bala, Rô, vai lá, daqui a pouco eu retorno para as últimas considerações, vou parar de falar um pouco, vou até beber uma água aqui agora. Vou desativar minha câmera e meu microfone para vocês verem o Rodrigo em tela cheia. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Sempre uma responsabilidade dar continuidade à aula da Fernanda. Estou vendo aqui cheia de elogios, fico muito contente, né? Esse tópico de comunicação não verbal, ele é, acima de tudo, cada vez mais relevante no tempo de polaridade política e de ideais que a gente vem vivendo como sociedade, né? Então, seja nas pequenas discussões, nos momentos, né, talvez pessoais, ou seja,
em um âmbito de análise maior, né? A comunicação não verbal, aí eu sou grande fã da temática, e obrigado, Fernanda, por passar a palavra para mim, como mais uma vez aí dando continuidade, né, ao encontro de segunda-feira que nós tivemos. Eu vou trazer para vocês mais uma vez uma análise de caso, né, dessa vez com um cunho, né, um pouco mais analítico em termos da negociação, né, uma negociação comercial, mas política, muito cultural, né, especificamente desse caso que a gente vai abordar, que é um caso de negociação, mais uma vez, internacional, tá? A gente trouxe um caso aqui da Embraco, né, e fornecedores chineses. Então, a escolha, eu acabei optando por não ir para um lado político, aí pautado em relações internacionais, mas sim trazer um elemento muito forte, né, nas negociações, que é o elemento cultural, né, esse elemento de análise, né, do entendimento do histórico, da cultura, né, e vou fazer essa contextualização para vocês, especificamente aqui sobre o caso da Embraco, tá? Então, a Embraco é a empresa brasileira de compressores, uma empresa brasileira, tá? Com sede em Joinville, Santa Catarina, no qual a principal atividade é a produção de compressores para aparelhos de refrigeração, tá? A empresa atualmente ela emprega em torno de 10 mil pessoas em 6 países, tá? Ela foi fundada em 1971 por 3 fabricantes de refrigeradores, Consul, Springer e Prodóximo, tá? E na década de 90 a empresa passou por um rápido processo de globalização. Em 1994, ela assumiu o controle de uma fábrica italiana e em 95 ela é instituída como a Embraco Snowflake Compressor Company, tá? Um joint venture na República Popular da China, tá? Então, o objetivo aqui, mais uma vez, não se deixem levar, né, por um assunto tão, como é que eu posso colocar? Tão longe, né, de negociação, compressores, uma empresa, mas acho que aqui o foco principal que a gente precisa tomar é a dimensão que essa negociação ganhou, né, trazer a China, que é um dos grandes aí atores atuais, né, do sistema internacional, e trazer, como eu disse, esse elemento da cultura, da história, né, nas negociações e os desdobramentos técnicos, práticos que nós podemos abordar aqui, obviamente usando como pano de fundo também, né, parte aí do conhecimento que vem sendo passado pela Fernanda, tá? Então, bom, com esse pequeno histórico da Embraco, eu queria passar agora para um pouco um contexto da economia socialista de mercado, né? Então, para aqueles que têm interesse em China e a sua crescente, né, ascensão internacional, econômica, militar, no mundo na época do Covid, né, grande produtora aí de respiradores, entre outros materiais que o mundo inteiro necessita, né, e acho que países, estados vêm travando aí, né, grandes negociações na compra de equipamento. Eu acho que falar de China é nada mais que natural e relevante nesse tempo, tá? Então, bom, economia socialista de mercado é um dos pontos que eu queria começar aqui abordando com vocês, né, que a decisão de promover a abertura do mercado, ela pode ter soado estranho, né, para quem não imaginava que seria possível um Estado socialista estruturar sua economia nos moldes de um capitalismo moderno e arrojado, tá? Pode até parecer contraditório, mas a gente sabe que o liberalismo econômico não possui como complemento obrigatório, né, a democracia liberal, tá? Então, a compreensão da maneira com que um país intitula, né, socialista de mercado consegue atrair uma quantidade surpreendente de investimento internacional, e essa não é uma tarefa, né, das mais simples em termos de atração de capital, né? O entendimento e a boa utilização do capitalismo, eles servem como estratégia fundamental, tá, no desenvolvimento de um sistema socialista. Mais uma vez aqui, um contexto um tanto paradoxal, se for analisado
né, de maneira preliminar, mas essa é uma realidade da China, né? E aqui eu trago um provérbio chinês que eu acho que é muito válido e entra dentro desse contexto, que é pouco importa, né, que o gato seja preto ou branco, contanto que ele pegue o rato. Tá? Um pragmatismo chinês nesse estado, né, nessa economia socialista de mercado, muito pautada aí, sem sombra de dúvidas, em valores capitalistas. Tá? Então, a utilização de ferramentas capitalistas exigiu, né, que a arquitetura de uma política dessas diretrizes, né, e padrões e regras de uma reforma que a China passou, né, para poder ascender a esse posto, e uma gradativa abertura de mercado, né, que visa atrair, controlar e investir o dinheiro oriundo de transações do comércio internacional. Tá? Então, o comércio, mais uma vez, e o comércio para a China, ele se torna imprescindível, né, para que o país possa capitalizar sua economia e investir em uma estrutura interna, tá? Expandir essa estrutura interna. Bom, dito isso, né, acho que é importante a gente passar aqui, como próximo passo, para um pouco mais sobre as estratégias chinesas, né? Então, a China é, sem sombra de dúvidas, uma detentora de história e cultura secular, né? É um espaço geográfico grande o suficiente para englobar dezenas de vezes muitos dos países denominados desenvolvidos, né, com aproximadamente 1/6 da população mundial e aspirações grandiosas, né? E a China pode ser caracterizada como um mar de oportunidades e recursos, né? No qual a gente vem vendo, né, que ela está pronta para abandonar esse papel de parque fabril do mundo, né, para se inserir em uma profunda e definitiva posição no cenário global de decisões políticas e competições comerciais. Tá? E aí é por isso que a Embraco, né, a empresa brasileira, vem a se associar, como eu mencionei, em uma joint venture, né, na República Popular da China. E aqui, sobretudo, né, esses recursos devem ser estrategicamente manuseados para construir uma rede sustentadora dessa reestruturação, né, que pode facilmente transformar todo esse potencial chinês em apenas uma onda momentânea sem maiores efeitos perpétuos. Tá? Esse é um risco caso exista um mau planejamento aqui da China. Tá? Então, a partir de 1978, trazendo um pouco aqui desse background histórico para vocês, que eu acho que é importante para a nossa análise, né? A partir de 1978, o ano inicial, né, é o ano inicial da nova política econômica chinesa, baseada numa reforma, né, da estrutura econômica e na abertura do exterior. Tá? Então, 1978. A China, né, passa a investir pesadamente em infraestrutura, como eu mencionei, com dois objetivos claros aqui. Né? O primeiro deles é a ligação, né, ela tem uma ligação com o nível de acumulação na China, então um nível que esse exige, né, e permite que novos investimentos em energia e transporte possam vir, como forma de eliminar pontos de estrangulamento na cadeia produtiva chinesa. Tá? Então, infraestrutura, mais uma vez, ligado, né, com investimentos em energia e transporte, como uma forma de eliminar esses pontos na cadeia produtiva, abrir oportunidades para uma fase de crescimento duradouro, né? E, um segundo ponto de vista, ligado também ao primeiro, né, essa necessidade de unificação de um território econômico com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Um mercado potencial de mais de 700 milhões de habitantes, né, que busca, ao mesmo tempo, a ampliação do mercado interno e a diminuição de desigualdades regionais no país. Tá? Então, grandes bandeiras do governo, né, do PC, do Partido Comunista Chinês, em relação à China.
Tá? Bom, esse desenvolvimento de infraestrutura, né, por um lado, ele permite que seja possível atrair investimentos estrangeiros, né, através da implementação de parques fabris, como a gente mencionou, e, por outro lado, o desenvolvimento do interior para ampliar regiões comerciais e incluir, né, no total de consumidores internos alguns milhões de habitantes que ainda, né, antes disso, não tinham a capacidade de consumir. Né? Então, é um giro de economia que se deseja, né, e que faz parte dos planos tanto do governo quanto dos empresários estrangeiros que ali se estabelecem. Tá? Bom, então, em questão de décadas, né, os mercados do mundo afora foram, no passado, né, há um tempo atrás, eles foram inundados, né, com um mar de produtos de baixo preço vindo da China. O famoso Made in China, que a gente, no Brasil aqui, acho que testemunhou durante décadas, né? Principalmente, né, com foco em brinquedos, têxtil, móvel, muitas vezes forçando, né, fábricas brasileiras, a própria produção nacional, né, tem uma competição muito assídua, né, muito forte para os parques industriais de países em desenvolvimento como o nosso. Né? Então, a China, né, trazendo um pouco a discussão um pouco mais contemporânea, ela continua a trazer, né, produzir esse tipo de produto, né? Mas cada vez mais ela se infiltra, né, em bens de alto valor agregado e principalmente no ramo tecnológico. Tá? Então, essa potência do continente asiático exerce uma liderança mundial nesses produtos de mão de obra intensiva, tá? Mas ela é também líder global em tecnologia, né, de grande, muitas vezes aí de ponta, né, que a China passou a ser uma grande referência, como, por exemplo, na produção de chips, computadores, telecomunicações, né, e já vem aí batendo de frente em mercados como o automobilístico, aviões comerciais, entre outros, tá? Bom, então a China, né, tem esse objetivo, as empresas chinesas, né, empresas estrangeiras que visam se estabelecer em território chinês por meio de joint ventures, como a gente mencionou, né, elas estão determinadas a ascender nessa pirâmide tecnológica, né, e emergindo de um quadro simplesmente de imitadoras, o Made in China, que a gente comentou agora há pouco, né, para seguir uma tendência de terceirização, de capacitação, de educação muito forte, que a China é conhecida por fazer esse grandes, né, investimentos. Bom, e aí dando um passo agora para um ponto de vista mais ligado, né, à negociação, né, a negociação internacional aqui, que eu quero abordar um pouco com vocês, ela se caracteriza, né, por ser mais complexa do que as negociações domésticas, né, pelo fato delas levarem consigo uma bagagem de variáveis, né, que podem ser muito relevantes, né, dada aquele contexto de negociação. Tá? Então, diversos fatores influenciam a negociação internacional, exigindo, né, dos atores um conhecimento muito mais amplo e que vai além do domínio, né, de negócio e de estratégias e táticas de negociação. Tá? Então, esse contexto muito que a gente, né, na outra aula, eu trouxe em relação a entender os interesses, a entender o perfil, né, a gente abordar, no caso especificamente do Pão de Açúcar e do Grupo Carrefour, né, o que está por trás da negociação. Né? Agora, a gente pensando de uma maneira um pouco mais pontual, com esse quesito da cultura, né, há uma série de macrofatores que influenciam essas negociações internacionais. Tá? Então, o clima político, ele é um deles, o econômico, né, das regiões envolvidas, existem também aspectos organizacionais, né, que impactam as estratégias de negociação, como, por exemplo, diretrizes políticas, né, adotadas pelas empresas, fenômenos,
né, diferentes fenômenos como upsizing, downsizing no ramo das empresas, né? E a atenção a esses fatores em uma negociação internacional, ela auxilia na tomada de decisões, da estratégia a ser adotada, tá? E o comportamento e a conduta durante esse processo. Tá? Então, aqui a gente começa a trazer elementos socioculturais, né, para dentro do espectro de análise de negociações. Tá? Então, acho que o principal ponto aqui que nós precisamos se ater é a cultura. Né? Então, a cultura ela consiste de elementos psicológicos, valores e normas compartilhados por membros de um grupo social. Tá? Então, um grupo em questão que está se fazendo a negociação, né, deve ser sempre o escopo de análise nesse sentido. Então, as diferenças culturais e valores são levados juntos com os negociadores, tá? E podem interferir consideravelmente na negociação. Então, mais uma vez, tá? Diferenças culturais e valores são levados juntos com os negociadores, né, em qualquer negociação no âmbito internacional, e podem interferir consideravelmente no processo de negociação. Tá? Então, eu queria trazer aqui três pontos, né, 3 diferenças entre negociar internacionalmente e domesticamente. Tá? Então, primeiro deles, as diferenças culturais, como línguas, normas, valores e práticas sociais. Tá? O outro ponto, as diferenças entre sistemas jurídicos, tá, em fundamentos e regulamentações, e as diferenças entre o sistema político e administrativo. Tá? Então, essas são questões aí muito, muito relevantes em termos, quando a gente faz uma análise, né, a distinção de negociações domésticas e negociações internacionais, porque, obviamente, esses 3 pontos fundamentais, eles mudam, né, claramente, né, e os fatores culturais passam a se tornar muito mais relevantes dentro de um contexto negocial. Tá? Bom, então, dentro desse aspecto, né, torna-se vital o entendimento de, por exemplo, outros pontos estratégicos. Tá? Então, a identificação do perfil das estratégias utilizadas pelos negociadores internacionais provenientes de diferentes culturas. Tá? Esse é um primeiro ponto aqui para a gente salientar. Essas importantes diferenças estratégicas entre culturas, elas são muito aprofundadas. Né? Existem aí estudos, e vocês podem buscar, né, até muitas vezes guias, caso vocês tenham interesses, dissertações acadêmicos, né, mas práticos também, orientações de negociação com cada país específico. Né? Então, cursos específicos nessa área, muitas vezes são, né, intitulados de Doing Business with China, por exemplo, Doing Business nos Estados Unidos, né, com americanos. Então, esse é um campo muito fértil, né, de análise dentre o espaço de negociações internacionais. Tá? Bom, então, dessa forma, os negociadores devem alterar a sua estratégia, né, se pautar na adaptabilidade das suas estratégias, com o intuito de se adaptarem, de responderem, né, por mudanças caracterizadas por diferentes culturas. Tá? Em relação à influência cultural na negociação global, né, a gente pode, e aqui eu vou trazer 3 tipos de dicotomias, né, que a literatura traz em termos de fundamentação de estratégias. Tá? 3 pontos bastante importantes. O primeiro deles, nesse ponto de vista cultural, é o individualismo versus o coletivismo. Tá? Então, essa dicotomia, ela separa as culturas que centram a autonomia em indivíduos daquelas
em que as normas se baseiam na interdependência dos indivíduos. Tá? Mais uma vez, uma relação de dicotomia entre individualismo e coletivismo. Tá? O segundo ponto essencial aqui é o igualitarismo versus a hierarquia. Tá? Então, essa é a distinção de sociedades hierárquicas, que dão peso às posições e respectivo poder, tá? Que pode ser o exercício de uma forma implícita ou explícita, tá? E igualitária, onde o poder é transitório e situacional. Bom, e aí o terceiro ponto dessa análise pautada na cultura, que é a auto-observância da comunicação versus a baixa observância da comunicação. Tá? Então, a utilização da informação nos processos de negociação se distingue na cultura de alta e baixa observância do contexto. Então, pessoas de cultura que não enfatizam o contexto preferem se comunicar diretamente. E as pessoas de cultura de alta observância do contexto, né, elas preferem uma comunicação indireta, aumentando a responsabilidade do receptor para a correta interpretação. O fator tempo, aqui nesse ponto, também tem muita relevância no processo da negociação internacional. Tá? Então, tempo, ele é um conceito, né, muito, muito subjetivo, pois diferentes culturas têm diferentes modos de lidar com o tempo. Né? Então, países latino-americanos, por exemplo, certo atraso, né, um considerável atraso para o início de uma reunião, não tem o mesmo peso em uma negociação internacional do que um suíço, né, do que para um suíço ou um alemão. A duração também de uma reunião, ela também influencia o tipo de negociação, né? Já que, em alguns casos, as culturas, elas estendem ao máximo, né? Elas estendem esse tempo, essa duração das reuniões, com o intuito de conhecer melhor a outra parte, enquanto outras visam diminuir esse tempo da negociação para maximizar resultado. Bom, um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer com vocês, para a gente continuar a analisar as dimensões, né, de cultura e sistemas em negociações internacionais, é o sistema social. Ele se chama, né, ele deve se chamar, como você basicamente chama a outra parte. Né? Então, os negócios eles são realizados apenas em escritórios, ou também em bares, em restaurantes. Né? Esse é o ethos social, que é um prisma de análise aqui. Tá? Então, essas negociações, elas são, por exemplo, esse aspecto do sistema social. Né? Como que uma parte se refere à outra? Negócios são realizados apenas em escritórios ou também em bares? Né? O negociador leva ou não leva a esposa? Né, ou visita a família de uma outra parte, né, com caráter pessoal da negociação. Né? Presentes são ou não são bem vistos? Né? Assuntos particulares são ou não são discutidos abertamente? Né? Mulheres, em muitos países, né, que são mais conservadores, mulheres participam ou não participam das negociações? Tá? Então, esse é um prisma de análise do sistema social. O segundo prisma é um sistema de negócios. Né? Então, acordos verbais, eles bastam ou eles devem estar por escrito? Os negócios são tratados pelos líderes ou outros dentro da cadeia hierárquica podem participar das negociações? Né? Espionagem é ou não é uma prática praticada pela outra parte? Né? Devem ou não devem ser feitas licitações durante os processos de negociação? Aqui eu estou vendo a professora Fernanda falando, é absolutamente importante. Rodrigo hoje está atendendo aos pedidos de quem queria um pouquinho de negociações internacionais.
É isso mesmo, Fernanda. Baseado na outra experiência, eu quis aqui me ater um pouco, como eu mencionei, a esse prisma de análise, né, da cultura e trazer a China como aí um dos atores para a nossa aula. Bom, então, voltando aqui ao sistema de negócios, né, a espionagem é ou não é praticada? Devem ou não devem ser feitas licitações em um processo de negociação? Né? Como deve ser pago o prêmio? Né? Existem diferentes passos do processo de negociação? Né? Qual é a língua adotada para a comunicação? Bom, o terceiro ponto aqui é religião. Né? Então, qual é a religião predominante no país e de que maneira a religião pode ter algum tipo de papel, né, e afetar assuntos políticos, legais e sociais dentro daquele contexto. Tá? Quarto ponto aqui, o sistema político. Tá? Então, como é feito o controle do Estado sobre as empresas? Qual é o interesse político envolvido naquele projeto ou naquela negociação específica? O sistema atual, ele é estável ou não é estável? Né? Qual é a relação entre os países das partes que estão negociando? Bom, passo seguinte, né? Sistema legal. Então, como é o sistema legal daquele país? Existe ou não existe diferenciação para estrangeiros? Existe ou não existe um escritório de advocacia independente que a outra parte possa contratar? Né? Quais as leis relevantes se existe um emprego e seguro, né? E como elas se aplicam a estrangeiros? O ponto seguinte, o sistema fiscal e financeiro. Então, como é o departamento de crédito e financiamento daquele país? Quais são as características econômicas atuais daquele país, como PIB, endividamento, taxa de juros, etc. É possível de ser obtido, né, letras, empréstimos naquele país? Quais são as taxas aplicadas a empresas nacionais e estrangeiras? Pode ou não pode ser remetido lucro para outros países? Quais as taxas da alfândega, né, para exportar o capital da empresa numa negociação? E, bom, aqui por último, né, um sistema de logística e infraestrutura. Qual é a disponibilidade em relação à mão de obra? Profissionais, materiais de construção, manutenção, competência, nível educacional. O contrato, ele precisa ser negociado na língua local ou em outra língua? Qual é o tempo de transporte e entrega? Qual o estado do transporte naquele país, tanto para idas e vindas dos participantes da negociação ou de uma possível joint venture? E, bom, e aí passando, né, esse contexto, esse rápido vislumbre aos pontos abordados aqui, culturais principalmente, né, entrando um pouco agora, né, na negociação em si da empresa, a gente vai pautar aqui o contexto, né, como visto anteriormente, existem muitas particularidades que devem ser entendidas e respeitadas, né, quando se negociam com os chineses. Então, nas negociações entre a Embraco e seus parceiros atuais, né, ou potenciais parceiros, a Embraco ela sempre buscou seguir critérios com o objetivo de tornar o processo o mais harmônico possível e colher melhores frutos. Esse sempre foi aqui dentro da análise do nosso estudo de caso o objetivo da Embraco, dado o contexto de negociação. Tá? Então, as negociações entre a Embraco e os chineses, elas acontecem há mais de 15 anos. E nesse período, né, foi sendo adquirido um bom conhecimento em relação a aspectos importantes e relevantes do processo. Mais uma vez, entre eles, cultura, valores, o sistema legal entre os países, o sistema logístico
e o sistema sociopolítico, como a gente acabou de abordar. Então, todo esse conhecimento, ele é levado em consideração durante as negociações entre a Embraco e fornecedores chineses. Sendo fiel aos valores, aos seus valores, né, a Embraco sempre teve uma preocupação, uma grande preocupação em não colocar nenhum negócio que ela conduziu em risco, procurando relacionamento com empresas competentes e consolidadas através de acordos transparentes. E a comunicação nessas negociações, ela sempre ocorreu, nesse estudo de caso, por diversos canais, como encontros presenciais, teleconferências e e-mails que seguem uma dinâmica apresentada, né, que vocês já observaram, vocês passaram com a Fernanda, sem sombra de dúvida, das etapas, né, de muitas vezes as etapas de negociação. Então, aqui, para esse contexto de negociações internacionais, nós sempre caracterizamos aqui com 4 pontos. É a pré-negociação, a negociação formal, a contratação e a execução do contrato. Tá? Bom, o passo de pré-negociação dentro desse contexto é muito valorizado porque ele busca proporcionar uma boa apresentação de ambas as partes em qualquer negociação internacional. Tá? Ele é essencial ao desenvolvimento de acordos que sejam acordos eficazes e sustentáveis. E antes mesmo do contrato inicial, né, existe uma pesquisa, né, e uma tomada de conhecimento do mercado que visa buscar a maior quantidade de informação possível a respeito do produto, do mercado e dos fornecedores. Então, pelo menos nesse contexto preliminar, né, de pré-negociação, quando a Embraco estava estabelecendo o joint venture na China, eles fizeram, né, inúmeras visitas ao parque fabril do fornecedor, né, que é normalmente feita por uma equipe da matriz, ou, posteriormente, por meio do escritório que a Embraco abriu na China. Então, durante esse primeiro contato, é sempre importante demonstrar que, além do negócio, né, daquele negócio específico, outros negócios deverão ocorrer, dando a credibilidade à negociação e conquistando concessões que vão se tornar importantes à medida que aquela relação comercial for estabelecida. Tá? É muito importante aqui nessa negociação, isso é um ponto que a Embraco sempre traz como característica aqui das negociações, né, que a outra parte, no caso, aqui os chineses, né, eles realmente percebam esse potencial. Tá? Bom, aqui, para a gente finalizar e caminhar aqui para o contexto, deixa eu só voltar aqui. Perfeito. Nesse ponto aqui, eu vou só passar, pessoal, só fazer um parênteses aqui, a gente vai passar um pouquinho do tempo, tá? Eu vou tentar dar uma resumida aqui para a gente fechar, mas eu acho que é importante a gente passar por essas etapas aqui, que é realmente aí a análise, tá? Bom, aqui, nesse ponto da credibilidade, acho que a gente citou, né? A outra parte, o fornecedor chinês entender esse potencial de longo prazo, médio a longo prazo, no qual dá base a credibilidade e a sustentabilidade daquela negociação, tá? Então, que mais? Um outro ponto que foi utilizado, né, pela Embraco nesse contexto de abertura de fornecedores para a realização da joint venture é sempre um formulário de request for information. Então, essa é uma característica mais técnica em negociações internacionais, mas essa é um documento que é encaminhado à empresa, né, chinesa, a potenciais fornecedores chineses, solicitando dados a respeito da estrutura, né, portfólio, mercado e até clientes que ela já atende internacionalmente. Então, essa é a primeira triagem feita na escolha de um parceiro. Outro ponto aqui na negociação internacional é o Request for Quotation, que é preenchido pela Embraco e encaminhado a outra parte,
informando a quantidade anual que se pretende comprar, prazo de entrega, local a ser entregue, né? E o Return Material Authorization, que consiste nas unidades sobressalentes que devem ser encaminhadas para cobrir produtos com defeito. Tá? Então, com essas informações, se inicia um processo de negociação formal nesse sentido, né? Das etapas práticas. E durante esse processo de negociação formal, as próprias partes elas usam as suas estratégias e táticas. Tá? Então, a Embraco ela tem como princípio adotar, na sua grande maioria das negociações, a estratégia de resolução de problemas, tá? Problem solving, aqui o conceito, que demonstra um interesse pela busca aceitável, né, de alternativas para todas as partes. E aí, através de concessões mútuas, as partes vão chegando a um acordo até que se estabeleça um ponto satisfatório a todos. E considerando as características dos chineses, né, não serem objetivos, o risco de ocorrer algum desentendimento devido à língua usada para negociação, as informações devem ser sempre confirmadas ao fim, tentando tornar a conversa mais estruturada possível. Então, isso entra dentro do campo de boas práticas em condução de negociações internacionais. Então, um exemplo prático disso aqui para a nossa realidade, e dado o contexto dos próprios chineses, como a gente mencionou, né, o encaminhamento de um e-mail, por exemplo, ele é colocado ponto a ponto. Então, na medida que a outra parte recebe, né, a parte chinesa recebe isso faz com que a pessoa que vai responder, ela tenha que pontuar, ela tem que responder ponto a ponto, né, diminuindo o risco de receber uma resposta confusa e pouco objetiva. Mais uma vez, uma boa prática que é implementada pela Embraco em negociações com chineses. E como a gente mencionou anteriormente, os chineses têm um olhar holístico, né, que muitas vezes pode parecer confuso a um negociador ocidental, que discute um assunto, né, de ordem, discutindo assuntos, né, em ordem aleatória, contrariando normalmente o nosso sistema ocidental de negociação, que muitas vezes, né, que tende, de um ponto de vista ocidental, ser sempre linear e seguir uma ordem de importância. Então, como é de praxe em muitas negociações, as condições iniciais elas nunca são aceitas naquela negociação, tá? Pois é sabido, né, que muitas vezes essas condições iniciais elas cheguem a condições melhores em momentos posteriores durante a negociação. Então, seguindo essa lógica, o target, né, ou o preço que a Embraco deseja alcançar na compra, nunca é apresentado no início. Isso é uma característica normal em negociação, né, jogando o valor sempre para baixo e criando uma margem de negociação. E essa é uma tática bastante empregada em CD, né, com os anseios de receber depois uma compensação. Em alguns casos, ela pode até revelar os targets verdadeiros, tá? Mas essa não é a regra dentro desse contexto. Bom, e aí a negociação, dependendo do parceiro, ela também pode ocorrer como não era esperado, né? Forçando o negociador a trocar de estratégia e tática durante o processo, né? O que é normal e desejável dentro de uma negociação, principalmente negociações internacionais, tá? E aí, com os chineses, né, por mais que o acordo verbal muitas vezes seja suficiente para fechar uma negociação, né, ao se tratar de joint ventures ou negociações complexas, né, obviamente todas as negociações são documentadas em termos de direitos e obrigações de cada parte para cumprir, né, o esperado por ambos os lados. E aí, descrito todos os aspectos do acordo de maneira clara e objetiva, para garantir segurança, né, o documento passa a ter uma validade legal, uma vez que isso for aí assinado, né, e pactuado entre as partes. Bom,
A última etapa, né, da etapa daqui da nossa análise, ela consiste na execução do contrato em si, que leva em conta os direitos e as obrigações anteriormente estabelecidos. E nessa fase, pode-se ocorrer problemas por má interpretação do contrato, má-fé ou até mesmo erro de alguma das partes, né? Que no caso é apresentado, é normalmente apresentado por uma equipe multidisciplinar que em conjunto propõe soluções ao caso, né? Que variam de acordo com a situação, mas vão desde a renegociação daquele contrato até o cancelamento do acordo. E aí deve ficar aqui, para a gente finalizar, deve ficar bem claro, né, que esse é o modelo de negociação internacional que a Embraco ela divulga e ela tem como aí material referência em relação a essa filosofia de doing business com a China especificamente, né? E para ela aqui, para complementar, a construção, né, de parcerias confiáveis e acordos sustentáveis, no qual eles possam maximizar as relações de ganha-ganha, são o objetivo da Embraco, no fim, objetivando aí as negociações com parceiros chineses. Tá? Bom, pessoal, eu passei um pouquinho aqui do tempo, eu me desculpo até com vocês em relação a esse pequeno atraso, né, uma pequena extensão aqui do contexto. Acredito que a Fernanda vai fazer um fechamento com vocês. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum outro ponto aqui de esclarecimento do que a gente conversou, que eu possa resolver, possa pontuar com vocês aqui antes desse fechamento da aula de hoje. Estou vendo que a Isadora está respondendo. Algum material, eu acabei de ver aqui, Rodrigo, você disponibilizará algum material escrito para ajudar na fixação? Sim, eu posso passar e encaminhar isso para vocês posteriormente. Eu peço para a Tati, como a pessoa que está como ponto de contato com vocês, fazer esse encaminhamento posterior. Tá? Aqui a gente tem o Matheus falando por mim, tudo ótimo, a aula de hoje foi incrível nos 2 momentos. Foi muito interessante. Eu, como estudante de RI, adorei. Que ótimo, Isadora. Fico feliz. A gente não entrou num contexto de relações internacionais muito denso, acho que não era o objetivo, mas passamos aqui por um ator, por um ponto de negociação internacional com um foco em cultura muito importante. Bianca, obrigado, perfeito, foi ótimo, maravilha. Bom, fico feliz. Fernanda, se você puder, eu passo a palavra para você novamente. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez que acompanharam esse estudo prático. Eu vejo a Fê, ela está travada aqui para mim, eu não sei como é que ela está para vocês, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ela volta, senão eu já finalizo isso com vocês. Ela está travada aqui também. Pessoal, eu acho que entre nós mesmo, acho que possivelmente ela caiu. Eu vou tomar a liberdade de encerrar, então, a aula, mais uma vez agradecendo a participação de todos, mais uma vez me desculpando por ter estendido aqui um pouco no horário, mas tive a intenção e quis fazer toda essa contextualização, fechar isso com vocês. Tá? Obrigado mais uma vez, tenham todos uma boa noite, estejam seguros dentre todo esse contexto que está acontecendo e nos vemos sexta-feira, então, para a aula magna, né, essa aula tão esperada, junto com o Rubens Recupero, que é nosso convidado para descrever e contar um pouco mais da experiência pessoal dele em negociação
e ele é incrível. Se vocês tiverem aí interesse, puderem ver, tem uma matéria dele que saiu na Veja, muito recente, bastante relevante. Ele é um dos grandes negociadores brasileiros e uma referência, né, em negociação do Plano Real, como embaixador do Brasil para a ONU, entre muitos outros aí cargos e posições que ele vai trazer para vocês. Obrigado, pessoal. Vou desligar. Obrigado, Isadora, pelo comentário. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bianca. E a todos os outros. Até logo. Obrigado.